Abençoados, a paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cajueiro. Nós temos aqui o nosso pastor Romualdo da Costa, nosso evangelista Manuel de Souza, que é o pastor da nossa igreja e também um dos professores da escola bíblica aqui da nossa igreja. Nós temos também o nosso auxiliar, nosso irmão Jackson, que é também um dos professores da escola bíblica e é o superintendente da escola dos jovens. O nosso superintendente, nosso irmão, o diácono Dário, ele está viajando a trabalho, por isso vocês não estão vendo ele hoje aqui. Estou aqui ele ajudando juntamente com o nosso irmão Jackson e ajudando aqui o nosso pastor, nosso evangelista Manuel de Souza, que são os da frente deste trabalho. Hoje a nossa lição, ela vai trabalhar sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A lição de número 7. Nós vamos iniciar esse trabalho fazendo uma oração. Convidamos aqui o nosso auxiliar, nosso irmão Jackson. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nós estamos aqui em Tua casa mais uma vez, Deus eterno, e nesta noite para aprender mais e mais da Tua palavra, Deus. Abre o nosso entendimento, se faz presente no nosso meio nesta noite. Deus eterno, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra nesta noite, Pai amado, que sejam alimentados. É no nome de Jesus que nós queremos Te agradecer por tudo e Te pedir essa bênção. Amém. Graças a Deus. Onde você estiver, aproveite ainda hoje. Nós vamos louvar o Senhor com o hino da harpa. Pegue a sua harpa e vamos louvar a Deus juntamente com o nosso irmão, o auxiliar Jackson. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 515 da harpa. Se Cristo comigo vai. Você que tem harpa em casa, pegue, vamos louvar o Senhor. Se Cristo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato
falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Graças a Deus. A melhor companhia que temos é a companhia de Jesus. O nosso superintendente Dário Santos já está aqui nos acompanhando na live. Graças a Deus pela vida de outros irmãos também que sempre estão nos acompanhando. Deus continue abençoando a vida de vocês. Nós vamos nesse instante agradecer também ao nosso cooperador Luan, que sempre está aqui conosco na sonoplastia. Nós vamos ler agora o texto áureo da nossa lição, que diz o seguinte. É um fragmento paulino lá da carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 14, o capítulo é o 2 e o versículo é o 14, porque diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. O resumo da lição, na verdade prática, também conhecido como texto de ouro, o resumo da lição diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Eu até digo que a inimizade era entre os homens e Deus, e não entre Deus e os homens. Mas vamos lá. A leitura bíblica em classe vai ser lida pelo nosso muito digno e amado pastor Romualdo da Costa. Meus queridos, amados irmãos, internautas, você que está em casa, Deus te abençoe. Com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero aqui também mandar um abraço e a paz do Senhor para o diácono irmão Dário, superintendente da escola dominical, que está, graças a Deus, já em ponto de embarque no seu trabalho. Deus abençoe grandemente ele e sua família e demais irmãos, que Deus abençoe grandemente. E para você que talvez esteja nos assistindo pela primeira vez, aqui nós estamos na Assembleia de Deus em Cajueiro, distrito de Touros RN. Efésios 2, 14, 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação
que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Amém. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Nosso evangelista Manuel de Souza orando. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Deus abençoe. Vamos fazer a oração conforme já foi determinado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui para tratarmos desta escola bíblica, onde aqui aprendemos mais da tua palavra, ó Deus, que teu Espírito Santo seja o nosso coordenador, o nosso ensinador nesta noite, daquilo que nós vamos falar e daquilo que nós estaremos aprendendo, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu queria abrir um espaço aqui, que os nossos, eu vou dizer telespectadores, né? Eles sempre querem ouvir o nosso pastor. Se ele não quiser falar alguma coisa da lição de imediato, mas dá uma palavra assim, daquelas que ele sabe dar, que anima a alma. Porque eu quero de gente que já ligou para mim, e observando o comportamento, o cuidado do pastor, só, né, pelas ideias que vê a igreja de Cajueiro implementando, e ele sempre tomando à frente ali, os cuidados que ele tem. E já algumas pessoas já ligaram para mim para falar sobre isso, observando pelos programas da gente, da igreja, e já pessoalmente também. Eu queria que às vezes tem gente que aparece na live e sai, e na hora que ele está falando a pessoa não está online. Então a gente vai sempre abrir um espaço aqui para o pastor ele falar aquela palavra bem animadora que ele sabe falar nos nossos corações aí. Tem muitas expressões bíblicas ou versículos que a gente, é o que disse Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E como eu falei de alguns versículos que a gente procura guardar, né? Meditar e pelo menos tentar colocar em prática. Foi o que João Batista disse: importa que ele cresça e diminua eu. Graças a Deus que Deus tem me dado esta graça de procurar andar com os pés no chão, com equilíbrio, porque tudo que eu devo ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é como diz as Escrituras em Hebreus, que nós devemos olhar para Ele como o autor e consumador da nossa fé. Conforme o pregador americano Paul Walsh, ele diz muito nas suas pregações: olhe 10 vezes para Jesus e uma vez para o homem. Quanto mais a gente olhamos para Jesus, mais ficamos parecidos com Jesus. Quanto mais olhamos para Jesus, mais a gente se livra dos embaraços desta vida, né, irmão Jesus? Por quê? Porque Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o nosso amigo. Foi Ele que morreu por nós. E neste momento tão difícil que nós estamos vivendo, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa motivação deve ser exclusivamente Jesus. Então, a lição de hoje, que é a número 7, ela também foca muito isso, né? Ela foca a leitura que nós fizemos, porque Ele é a nossa paz. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz.
Vivemos um tempo de instabilidade social, moral, espiritual, e isso causa um rebuliço, vou usar essa expressão, psicológica, aonde nós ficamos como que numa guerra interior. Mas Jesus, Ele é a nossa paz, é Ele que nos conforta, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ou seja, na sua morte, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então as coisas velhas se passaram, minha vida mudou, meu comportamento mudou, comportamento de agir, de pensar. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós devemos tributar a nossa vida exclusivamente ao Senhor Jesus. Aí sim vamos ter uma mudança radical, porque antes nós vivíamos no mundo fazendo as mesmas coisas que nós hoje pregamos contra. E se nós pregamos contra, nós devemos procurar viver aquilo que pregamos. Então é o que alguém, muitas das vezes, presbítero Levilson, evangelista Manuel de Souza, é o que alguém vê em nós, não é o que a gente devemos, muitas das vezes, dizer, né? Por exemplo, essa palavra humildade, só tem um que pode dizer: eu sou humilde. Jesus disse isso. Jesus disse: eu sou humilde de coração, e mandou aprender com ele, né? Mas nós não podemos dizer essa expressão: ah, eu sou humilde. Não, eu não posso dizer isso. Alguém tem que ver Cristo em mim. Que Deus abençoe. Eu vou ficar por aqui, porque aqui os professores estão mais aguçados aqui. Vamos ficar por aqui. Então que Deus abençoe, em nome de Jesus. Em meio a esta pandemia, Jesus é a nossa paz. A gente é professor e ele é o nosso reitor, viu? Aí sempre vai ter o espaço do reitor aqui agora, quem estiver dirigindo. Nós queremos agradecer a nossa irmã Janela Nascimento, nosso irmão Edson Medeiros, Paulo Araújo, Thaís Costa, nosso irmão Dário a gente agradeceu, né? Nossa irmã Maria de Fato, irmã Fafá, nosso irmão Birajara, nossa irmã Monaís, Abimael e a família, Geniane, Jaiane, nossa irmã Israel, que sempre está nos assistindo, nossa irmã Josinete, nossa irmã Eliene Fernando, que sempre nos acompanha ali em São Paulo, juntamente com Jefta e Jeremias. Ela sempre nos diz que nos dias que ela não acompanha online, mas depois ela vai lá, puxa o programa. E muitos irmãos que são de Cajueiro e não estão morando em Cajueiro, né? A exemplo da nossa irmã Osana, sempre nos acompanha. Daqui a pouco ela dá sinal aqui na live. Os irmãos que moram... A irmã que esteve falando conosco hoje à tarde. Sim, Andréa Martins. O irmão nem conhece, a filha de irmão Lucas, Andréa. Ela foi de Antônio Lucas, nos mandando, ela avisou que sempre está nos acompanhando no trabalho pela manhã, no trabalho à noite. E ela falou que é alimentada espiritualmente e gosta muito. Pai do Senhor, mais uma vez para todos. Tem uma irmã que também sempre nos assiste, chama-se Cláudia Cristina, filha do saudoso Chicão e da Almirene aqui de Cajueiro. Sim. Sempre ela está conosco, mora ali na Cidade da Esperança, ali em Natal, e sempre está conosco. É uma mulher de, acho que é Massinho, né, o esposo dele, né? Muito bem. A gente fica feliz em saber que a gente está conseguindo, né, dar esse apoio espiritual às pessoas que estão mais distantes. Nossa irmã Francisca Gomes está dando a paz do Senhor, né? Nossa irmã Paulo Araújo, deixa eu ver aqui se chegou mais alguém. Nosso irmão Jodinaldo Dantas, que sempre também está acompanhando os trabalhos da igreja. Missionário Jodinaldo, ele está em Nova Descoberta, campo de Macaíba, se não me engano. Pronto. Pai do Senhor, pastor Jodinaldo, a gente fica muito feliz com a presença do Senhor aqui no nosso programa. A família do nosso irmão evangelista Manuel de Souza sempre marca presença, graças a Deus, honra, né, esse trabalho, e sempre está aqui. Quem está aparecendo agora nesse momento é Diogo e nossa irmã Aline. Muito bem, um abraço aí para a Sofia, nosso irmão auxiliar Daniel Alves. Nesse dia você vai vir aqui, viu, Daniel, cantar um daqueles hinos, o número 11 do pendrive, que você disse naquele dia. Vou esquecer não, nosso irmão Vaneide também, que está ali em Parnamirim, né?
Irmã Vaneide, a esposa do nosso irmão Dedé. Mora aqui, Verinha, irmã Vaneide é a irmã dos bolos, viu? Muito bem. Nossa irmã Janile sempre está conosco. Erimar, o homem da alegria, representado aqui pela nossa irmã Alessandra também, sempre nos acompanha. Nosso irmão Zé Henrique está dizendo que o som está ótimo. Teve uma irmã de Natal que disse a gente que começou a acompanhar o nosso programa por causa da qualidade do som. Na igreja dela, ela disse que o som era meio ruim. Aí ela foi passando e encontrou o da gente, viu o som bom e viu o programa e ficou. Então, graças a Deus. O investimento do som foi do pastor, viu? Rapaz, esse presbítero quer encher a bola do pastor? Não, porque a gente tem que vender o peixe enquanto a pessoa está viva. Eu disse, quem tiver algum elogio para me dar, eu não vivo de elogio, né? As críticas negativas são boas para a gente melhorar, mas não deixe de dar quando eu morrer não, porque eu não vou ter nem como agradecer a você. Não é? Luan está reservando mais algumas pessoas aqui. Muito bem. Nossa irmã Jeane Rodrigues, nossa prima, nosso irmão Gerlan também sempre nos acompanha com a sua família. Muito obrigado pela presença aí online. Nosso irmão Romildo Júnior, nossa irmã Taisiane Eliabe. Domingo, a palavra que Deus usou, nosso diácono Eliabe aqui no programa. Estava dizendo ao pastor que hoje uma pessoa ligou para mim para falar do programa de domingo. E disse que Deus falou com ela poderosamente e ela sentiu a presença de Deus. Nesse momento de crise, de pandemia, como é importante, né, a gente pregar com ousadia, que enquanto a gente está de um lado pregando, Deus está usando, e quem está em casa às vezes está sendo alimentado, e quando a pessoa é alimentada por Deus espiritualmente, muitas doenças psicológicas elas se afastam, porque o que tem de gente sofrendo de depressão, né, nesses dias agora, pessoas que já estavam iniciando e está se agravando. Então a gente agradece a Deus pela vida de vocês, está certo? Então, obrigado aí, nosso irmão Fernando, mais uma vez. Nós vamos dar início à discussão da escola bíblica, na lição de hoje. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E como de praxe, nosso evangelista Manuel de Souza vai discorrer o tópico 1, o 2. Ele vai comentando aí, a gente vai aqui aprendendo. Meus queridos, eu até fiz questão de anotar aqui um tema, um subtema para essa lição de hoje, com a permissão do pastor, como é que é o nome do pastor da lição? Douglas Batista. Eu botei aqui a maior missão de paz da história. Maior missão de paz da história. Nós vamos tratar nesta noite, pastor, né? Porque o comentarista até ele fala aqui que na lição número 6, o comentarista ele trata de uma conjunção adversativa, né, que até que nós falamos naquele dia e explicamos mais ou menos o que é, né? Que é uma expressão que muda o sentido de uma palavra ou de uma frase ou de uma ação, e foi o que houve na vida de todos aqueles que estavam distanciados, né, do Senhor, né? Os gentios estavam nessa condição. E aqui ele diz assim, no versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar algo que aconteceu e alterou a situação dos gentios, certo? Houve uma alteração. E que alteração foi essa? Que foi na nossa vida, que alteração foi essa? Não foi uma reparação, como uma reparação na casa, mas foi uma transformação. O Senhor pegou aquilo que estava totalmente destruído, né? Arrasado, acabado, e transformou. É como pegar uma casa e mudar os cômodos dela, transformando de uma forma geral. Não é reparando, é transformando. O que era quarto passa a ser sala, ou passa a ser uma garagem. Não é uma reforma, é uma transformação. Isso, muito bem. Então, isso foi o que aconteceu na nossa vida, tá certo? Então, o ponto central da nossa revista trata dizendo: foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre, até o nosso presbítero Levilson foi muito feliz quando disse,
entre os homens e Deus, né? O comentarista aqui disse entre Deus e os homens. E como o pecado partiu da nossa parte, né? do nosso lado, podemos dizer entre os homens e Deus, né? Então Cristo desfez a inimizade entre os homens, é o primeiro ponto. Eu queria até pedir aos internautas para dar alguma opinião aí acerca da audição da minha voz, se vocês estão ouvindo direitinho. Eu estou fazendo um esforço para usar essa máscara pelo fato de eu ser do grupo de risco, está entendendo? Mas se por acaso houver alguma necessidade aí que eu tire, se vocês não estiverem entendendo direitinho, não tem problema não, eu tiro sem a menor objeção. Então aqui ele diz o seguinte, que o exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e gentios, né? Então vemos que Cristo ele veio para dar fim a esse litígio que havia, porque esse litígio era algo, o exclusivismo que os judeus tinham em relação aos gentios, eles se achavam exclusivistas, donos da salvação, como que a salvação fosse exclusiva deles, né? E Paulo, quando ele falou sobre isso aos Efésios, ele disse que foi quebrada ali uma parede de separação, parede essa que não foi colocada por Deus, que literalmente, pastor, tanto no sentido espiritual quanto moral, né, ou social, existia a parede física mesmo. O templo, ele tinha uma parede de cerca de 1,5 metros que antecedia a entrada do templo, e essa parede era fechada para os gentios. Existem alguns escritores que dizem que a cada 10 metros dessa parede existia uma placa que dizia o seguinte: os intrusos serão processados e executados. Quer dizer, os forasteiros ou estrangeiros que ousassem adentrar no templo, eles passavam pelo processo da execução, porque era proibido de uma forma tremenda, exclusivista, era uma forma exclusivista que os judeus faziam, e é por isso que Paulo colocou isso como uma parede de separação, porque vejamos que não foi Deus que fez isso, porque se fosse Deus, ele teria mandado fazer no primeiro templo, teria mandado fazer lá no tabernáculo. É certo que no tabernáculo existia como que fosse uma cortina, mas lá na frente tinha uma porta, né? Que fazia os estrangeiros que se habilitavam a morar com os judeus, que até então eram hebreus, né? Então, quando eles aceitavam morar, eles passavam pelo processo da circuncisão e eles iam cultuar da mesma forma que os judeus cultuavam, e quando chegava lá, eles iam até a porta para apresentar o seu sacrifício. No caso do templo, não, foi feito mesmo de uma forma exclusivista. Os judeus fizeram um muro de separação, tá certo? E aqui diz o seguinte, que Jesus ele veio para quebrar esse muro de separação que existia entre os judeus e os gentios, tá certo? Deixa eu uma parte aqui, né? Eu queria fazer uma contextualização com a nossa era, né? Com a nossa geração, vamos dizer assim, a nossa parte da infância para frente, a gente ouvia em algum momento, mas a gente sabe que era limitação de interpretação de alguns textos da Bíblia, e às vezes a gente se comportava um comportamento judaizante, não é? De achar que a salvação estava concentrada, né? Na nossa denominação. E às vezes tinha pessoas que não queriam nem saudar irmãos de outra denominação, que eu não vou citar aqui, mas denominações que têm a Bíblia como regra de fé e prática. Quando que eu vou olhar com cuidado especial para um grupo religioso? Quando ele não tem a Bíblia como regra de prática e fé, e quando eles acrescentam um outro livro, às vezes até usa a Bíblia, mas eles acrescentam outro livro como mantra, né?
como bússola para ser seguido dentro do seu conjunto de princípios. Aí eu vou olhar com cuidado. É tanto que a gente enquadra isso como seita, né? Mas essa visão judaizante, um dia, eu vou dizer a gente, vou me incluir também, que eu também pensei, depois que a gente foi amadurecendo e foi vendo que não era bom a gente pensar desse jeito, porque não vai subir para os céus placa de igreja, né? Slogan, não vai subir. Vai subir a igreja universal. E essa igreja universal ela vai ser tirada, né, de várias denominações. Se usou a Bíblia como regra de prática e fé, não é a denominação, são as pessoas que vivem esta palavra. Onde elas estiverem, né, aceitou a Jesus como Salvador e vive essa palavra, ela vai subir. É bom que a gente pense, né, reflita, para a gente não estar criando esse muro de separação que Jesus, ele mesmo já quebrou. Verdade, era algo tão tremendo que aqui o comentarista ele mostra uma situação que Paulo, chegando na sua terceira viagem, né, foi vítima disso, né? Aqui em Atos capítulo 21, 28 a 30, diz assim: os judeus clamavam dizendo: varões israelitas, acudi, ou estão dizendo assim, cheguem cá, né? Venham cá, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disso introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. Então houve um alvoroço naquele lugar, que eles intentaram matar Paulo, né? Foi obrigado a haver uma intervenção para que Paulo não viesse morrer por causa daquilo, né? E Paulo, a intervenção que houve foi por causa da sabedoria, da inteligência de Paulo, que conhecia das leis e viu que o que estavam fazendo com ele era algo errado, porque ele, sendo um cidadão romano, estava sendo julgado como que fosse um cidadão grego, né? Então ele mostrou a questão do fato dele ser um cidadão romano, de ter nascido como romano, né? Da dupla cidadania. Isso foi o que fez ele escapar daquela situação. Bom, passamos para o segundo ponto? Sim, então a derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação. Como eu já falei antes, ela tanto era no sentido literal como espiritual, né? E essa aqui no segundo ponto trata disso, que nós não somos mais forasteiros, nós não somos mais forasteiros porque pertencemos à família de Deus. E agora temos, né, conforme está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 10, né? Capítulo de número 10 de Hebreus, e o versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que por ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aí diz o 22: cheguemos com um verdadeiro coração, em interesse e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Então, agora nós temos a ousadia de adentrar no Santo dos Santos e falar diretamente com Deus, algo que antes de Jesus, né? Por isso que ele diz aqui, em Cristo, essa parede de separação, ela foi derrubada, não é isso? Agora nós temos aquele véu que separava os gentios, não era só os gentios, separava os próprios judeus que não eram levitas ou não eram sacerdotes, que não tinham direito de entrar no Santo dos Santos. Somente o sacerdote, uma vez ao ano, para interceder por ele e pela comunidade, né, judaica. Então hoje não há mais essa barreira de separação. Em Cristo, aleluia, essa barreira de separação que era representada ali no véu, né? O véu foi rasgado de alta a baixa, né? Presbítero Levíticos, não é? E um véu que veio do tabernáculo, né? Sim. Foi idealizado inicialmente no tabernáculo, e quando chega na construção do templo, que ia ser permanente, sim, porque o tabernáculo seria temporário, esse véu permanece, mas até chegar Jesus, o nosso sumo pastor, o sumo sacerdote,
o sumo sacerdote, por isso eu fico preocupado. Todo exclusivismo, ele merece ser olhado com cautela, né? Porque todo exclusivismo, ele já está dizendo, ele exclui, né? Não é porque ele isola, é exclusivo para esse grupo, não só por isso, mas é porque ele diminui as chances de outras pessoas que queiram se dispor a fazer parte, né, desse benefício da salvação, vamos dizer assim, já que o tema a gente está falando da paz com Deus. Então não é bom ter um pensamento exclusivista, porque às vezes a gente quer medir. Para daqueles homens que levaram aquela mulher pega no ato de adultério, ali era um pensamento exclusivista dele, né? Eles queriam julgar a mulher pelo conhecimento que eles tinham, e para eles a mulher estava, a da salvação era para eles, mesmo eles estando em pecado. E Jesus sabia do sentimento que estava no coração deles, o sentimento de culpa em relação aos pecados deles mesmo. Foi tanto que Jesus disse: o que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Jesus fez uma sessão de terapia ali rápida, não foi com a mulher, Jesus fez com eles, e eles foram até justos nesse sentido, né? Eles foram justos porque eu acho que, como em mais de um discurso Jesus foi visto e foi, né, declarado que ele falava como quem tem autoridade. Uma vez, quando foram prender ele, né, os soldados romanos chegaram para prender. Quando chegaram lá, Jesus falava com autoridade tão grande que eles voltaram, né, sem ter prendido Jesus. E quando perguntaram, a autoridade que Jesus falava. Em outro momento foi falar também da autoridade de Jesus. Então essa autoridade que Jesus falava, ela mexeu com o coração daqueles homens que levaram a mulher, e eles foram justos, né, em sentir a presença de Deus, o impacto da palavra de Jesus no coração dele. E quando Jesus disse: quem não tiver pecado seja o primeiro a tirar pedra, eles fizeram uma avaliação. O que disse Paulo lá à igreja de Corinto, no capítulo 11, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso deve ser algo espontâneo, não é uma coisa que o pastor tem que obrigar a gente a fazer esse exame uma vez por mês quando a gente vai fazer a Santa Ceia. Esse exame deve ser diário. Aqueles fariseus que levaram aquela mulher não fizeram isso antes, mas foram induzidos por Jesus a fazer naquela hora. Então essa minha fala é: o pensamento exclusivista, ele pode ser perigoso. Primeiro, para quem está com esse pensamento. É verdade. O evangelho, ele é inclusivo, como também a igreja é inclusiva. É verdade. Para ver como o exclusivismo é doentio. É doentio. Que até na política a gente vê. Eu não queria puxar para esse lado, mas a gente vê que o mundo passou muito tempo, né, com uma separação por causa do exclusivismo, uma separação no sentido norte-sul, leste-oeste. O sentido norte geográfico, isso. Tal qual há uma separação lá na Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Norte e Sul, sentido norte-sul, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Sentido leste-oeste, Muro de Berlim, né? Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Por que ele era doentio? Porque separava, pastor, separava famílias, como é hoje lá na Coreia do Norte, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Está entendendo? Por causa de um pensamento exclusivista, que a gente chama de politicamente correto, né? Quer ser politicamente correto e não aceita amizade com ninguém. A morte desses milhões de judeus que aconteceu com ele foi do pensamento exclusivista, né? Por causa do pensamento exclusivista, pela xenofobia, né? Querer uma raça pura e dizer que os judeus não eram. É doentio. Bom, o terceiro ponto: o conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão, ele chama aqui de visão tripartida da lei. Por que visão tripartida? Porque a lei, ela tinha era conceitual em três sentidos, né? No sentido moral, no sentido civil e no sentido cerimonial, tá certo? A gente vê aqui que a lei civil, ela diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada nas Escrituras como aquelas cerimônias que eram praticadas e algumas ainda são praticadas pelos judeus, tal como a circuncisão, os sacrifícios, né? O uso e consumo de comidas e bebidas, né? Lua nova e sábado.
se a gente for observar, esses tipos, eles identificavam a posição do povo de Deus e demonstrava a hostilidade deles, o exclusivismo dele e a hostilidade em relação aos demais povos. Não é assim, presbítero Luiz? Verdade. O quarto ponto fala sobre a revogação, né? A revogação dos mandamentos. Aí diz aqui o seguinte: que a eliminação das barreiras que dividem os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Isso aqui não vem a contradizer aquilo que o Senhor Jesus falou, que ele não veio revogar, mas veio cumprir a lei, né? Porque quando ele expressou isso, ele tratava especificamente da lei civil e da lei moral. Ele não veio, o que ele veio fazer através do seu sacrifício, ele veio revogar o quê? A lei cerimonial, principalmente o que dizia respeito ao sacrifício, porque ele, num único sacrifício, né, ele alcançou a toda a humanidade, sem ser preciso ser aquele sacrifício que era rotineiro, né? Tá certo? Agora, vale a pena a gente lembrar os dois lados, né? Os dois lados. Por quê? Enquanto os judeus, eles queriam ser exclusivos em termos de salvação, existe hoje uma outra ideia, que é todos os caminhos levam a Deus. É verdade, né? Quando na verdade a gente está vendo aqui que Deus está mostrando a falha humana, no entendimento humano, de compreender. Por isso que Jesus deixou bem claro: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos, né? E não tem esse negócio de dizer todos os caminhos levam a Deus. E Jesus, ele, por ser o caminho, ele falou também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existem esses dois lados, né? O exclusivista e aquele. É verdade. Pronto, verdade. Porque em relação a esse ponto aí, um grupo pensava, né, que só exclusivamente fulano ou esse grupo aqui pode andar no caminho. Aí agora todos os caminhos levam a Deus, né? Qualquer pessoa pode andar no caminho, tá certo? Agora não de qualquer jeito. Qualquer pessoa de qualquer jeito não, né? A partir do momento que você se dispõe a aceitar Jesus como seu Salvador, o Evangelho é mudança. O Evangelho, alguém que abraçou o Evangelho, diz que abraçou o Evangelho, e o Evangelho não causou mudança na pessoa. Primeiro, essa paz que nós estamos estudando ela hoje aqui, você não está desfrutando dela, você está vivendo uma paz mundana, uma paz fingida, porque a paz que Cristo dá, quando Ele só deixa usar paz, a minha paz vos dou, é uma paz que exige renúncia da pessoa, não é? A renúncia não é renúncia em relação do homem com Deus, é em relação do homem com as práticas mundanas. Para gerar essa paz com Deus, eu preciso renunciar às minhas práticas mundanas. Ou seja, esse caminho qualquer pessoa pode andar, mas não de qualquer jeito. E uma coisa interessante, que quando o pastor tratou desse assunto, começou a tratar, me veio à memória o seguinte: que o inclusivismo que existia na nossa denominação, por exemplo, tinha o lado negativo por se tratar de se pensar que somente os assembleanos é quem iriam para o céu, mas tinha o lado positivo, que eram preservados os bons usos e costumes, né? As nossas tradições eram preservadas, que mesmo no nosso meio, não era o inclusivismo, era o exclusivismo, né? O exclusivismo está, por exemplo, está perdendo a sua, vamos dizer, a sua face de exclusivista, e está sendo inclusivista. Aí pronto, sendo inclusivista, pode fazer o que quer, é a lei que não tem nada a ver, e se faz o que quiser, né? É isso. Tem esse lado negativo também, tá certo, mano? Vamos passar agora para o... Já terminei já o quarto ponto? Vamos já para o segundo tópico, aí fica com... Pronto? Vamos lá. Quem está acompanhando a gente com a lição, o tópico 2 fala pela paz
Cristo fez um novo homem. Eu estava procurando aqui qual era aquela lição que a gente tinha falado da universal e da universalidade, aquela expressão que a gente tem usado. Eu queria fazer referência a ela novamente, mas dizendo qual era o número da lição. Então vamos lá. A partir daquele momento da expiação de Cristo na cruz, a paz foi proclamada, né, para ambos os povos, gentios e judeus. Inclua-se nos gentios a gente, né? Porque a gente aprendeu ultimamente que gentio era considerado qualquer pessoa que não fosse, né, da genética judaica, né? Não fosse judeu. Cristo fez uma nova humanidade. Aqui é uma linguagem metafórica. Não foi que Cristo fez uma nova humanidade como fez Adão e Eva, né, em termos de carne, mas ele criou uma possibilidade de uma humanidade, um comportamento separado, né? O conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz, ela pode ser vista de várias formas. Uma delas, a prática das boas relações, ou a vivência das boas relações. A gente, já que você vai ler para mim aqui, uma referência de Atos 24, 2 e 3, né? Porque assim, você já deve ter sido vítima disso aí também. Quando você vive uma desavença, né, afetiva com uma pessoa, primeiro você sabe que você não consegue ficar em paz, né? Quando você sabe que tem alguém que está chateado com você, eu pelo menos não fico bem, né? Por mais que eu tenha sido causador, ou mesmo quando eu não fui causador daquele sentimento, mas eu não fico bem quando eu sei que tem alguém que não está bem comigo. Mas a gente sabe que a gente não é para ser inimigo de ninguém, mas a gente não está livre de ter inimigos, né? Porque tem pessoas que nem nos conhecem. A gente não está falando com você que está nos acompanhando agora, mas de repente a gente vê aí pessoas que têm um nome de propagação nacional, e existem pessoas que nem conhecem a pessoa pessoalmente, mas conhecem assim virtualmente, e de repente não vai, né? Aquele comportamento, aquela pessoa que expressa uma antipatia, né? Desenvolveu uma antipatia de imediata, assim. Aí depois diz, assim que eu te conhecia, não ia com a tua cara, e hoje eu conheço. Então assim, a prática das boas relações, essa relação aqui é em relação ao outro, o outro ser humano, no plano horizontal, mas também a gente pode entender ela no plano vertical, porque assim, se eu não estou bem com o ser humano, como que eu posso dizer que estou bem com Deus? Então eu primeiro tenho que estar bem no plano vertical. Então o irmão Douglas, ele coloca uma referência de Atos 24, 2 e 3. Diz assim: e quando este foi chamado, Tertúlio começou a acusá-lo, dizendo: visto que por ti gozamos de grande paz, e por tua prudência muitas reformas são realizadas em benefício desta nação, o excelentíssimo Félix, nós o reconhecemos em todo o tempo e em todo lugar com toda gratidão. Pronto. A gente estava vendo aqui Paulo diante do tribunal, né? Especificamente aqui do governador Félix, e o esforço de Paulo em mostrar que ele estava bem, ele estava bem com eles, apesar dele estar sendo acusado de desvirtuar a relação, né, a boa relação que existia entre aquele povo. Então vamos lá. Então, o que é, de acordo com a Bíblia, você está em paz, você está em dia com as boas relações com as pessoas. Número 2, o que é você estar em paz? É você olhar à sua volta e você não se ver dentro de conflito, né? Você está em paz. De acordo com a Bíblia, o que é você estar em paz? É você estar tranquilo. Você está tranquilo. Essa data da tranquilidade eu quero que Jackson leia, que é primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 24. Eu ia pedir para o nosso evangelista ler Gálatas 5, 22, né? Que é os frutos do Espírito. 4 e 24. Então a gente já viu que a paz tem a ver com as boas relações, tem a ver com o fim do conflito, né? E um estado de tranquilidade. Pode ler, por gentileza. 4 e 24. Porque ele dominava em toda a região e sobre todos os reis, a quem do Eufrate desde isso até Gaza,
e teve paz por todo o derredor. A gente está vendo aqui, né, como era importante aquele comportamento de Salomão como ser humano. Ele está em paz, e era mais determinante ainda para quando o ser humano está em paz, ele beneficia ele mesmo. Quando um prefeito está em paz, né, nas boas relações com o governo, com a presidência, ele consegue trazer até uma assistência melhor para o seu município. E esse exemplo de Salomão aqui fez Salomão crescer, né? Dos reis que a gente vê na Bíblia, um dos que mais fez o reino se propagar, né, aumentar geograficamente. Depois de Davi, a gente vê Salomão se destacando, porque ele usava, né, dessa, eu vou dizer artimanha, não no sentido pejorativo, mas no sentido de uma qualidade dessa artimanha, de querer estar bem, a ponto dele fazer até casamento, né? Era meio que fictícios, para manter essa boa relação com o rei. Sabia que um rei de tal povo, ele tinha uma filha, e ele disse, é uma oportunidade de eu estar bem com ele, porque eu casando com a filha dele, nunca ele vai entrar em guerra comigo. Então aquelas 600 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, assim, não era que Salomão tinha relação sexual com todas elas, mas era mais por questões estratégicas de governança, né, para manter essa boa relação, né, e ter essa tranquilidade com os que estavam à sua volta, né. Então a paz também ela é uma qualidade espiritual. Ou seja, você que é crente, que tem a Bíblia como regra de prática e fé, né, você quer estar bem espiritualmente, pronto, pode ir. Gálatas 5:22 trata do fruto do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí eu entendo, sabe por que daí? O senhor quer falar? Sim, eu entendo que o fruto, assim como as folhas, ele é uma expressão de como está a saúde da árvore, né? As folhas, ela é uma expressão inicial da saúde da árvore, mas eu sei que a árvore ela está em bom estado de acordo com os frutos, né? Por isso que Jesus disse, pelos frutos você conhece o que? Ele poderia dizer assim, pelas folhas você conhece a árvore, porque aqui no Nordeste a gente tem essa prática de olhar uma folha e dizer, não, isso aí é cidreira, não, isso é capim-santo. Mas Jesus ele foi mais profundo. Ele dizia assim, a saúde da pessoa, porque ali ele estava comparando a árvore a um ser humano. Ele disse a saúde da pessoa, né? Que psicólogo já se serve, né? Isso é uma psicologia bem profunda, assim. A saúde emocional da pessoa. Não precisa eu entrar dentro do tronco e olhar, não precisa eu escavar uma árvore, olha a raiz dela aí, como é que não precisa. Deus disse, não precisa não. Ele disse o que? Olha os frutos. Quando ele chegou naquela figueira, por que ele cobrou da figueira? Porque era tempo da figueira estar com frutos. Aquela figueira não tinha folha, mas não tinha frutos. E a gente que é crente tem que ter muito esse cuidado. Aí está o perigo, pastor, de crente que quer ficar em casa. Na pandemia você está liberado, mas faça da sua casa uma igreja. Aproveite os programas que estão tendo online. O mesmo faça o seu culto doméstico. Mas quando a igreja está no seu ritmo, no seu fluxo normal, tem gente que diz, não você é crente em casa. Isso não é bom. Isso não é bom porque assim, você vai gerar fruto. E outra coisa, você vai guardar na sua bisaca aí, na sua caneca. O fruto, a árvore, ela não se alimenta do próprio fruto. Você não vê uma árvore se beneficiando do próprio fruto, né? O fruto, fazer igual os pregadores mesmo, diz que chegou agora aqui. Os nossos frutos, né, espiritualmente falando, os frutos que a Leveuce produz, ele é para benefício do outro. Lê novamente. Digno de arrependimento, né? Pronto. Então, foi uma recomendação. Sim, a gente vai usar até essa expressão depois quando terminar aqui. Eu disse, vocês devem dar frutos dignos de arrependimento. Para que esse arrependimento? em alguém que ouça, que veja. Qual é o peso de responsabilidade que está sobre nós? Mas o fruto do Espírito é caridade. Pronto. Vamos mastigar de novo, amor, né? Pronto. Você pode entender caridade, pode entender amor, está falando desse sentimento de doação, né? Porque amor quer dizer doação, quer dizer compreensão mútua. Quando você se doa, você está amando. Essa doação, aí eu vou dizer assim, na sua totalidade, isso é amor. Por que a gente sabe que Jesus nos amou? Porque ele se doou. Ele doou no tempo, ele doou no físico, né? Ele se doou nos sentimentos.
Ele se doou no seu poderio, né? Ele se doou no seu status. Tudo isso ele trouxe do céu, fez uma doação total. Então a gente, como crente, tá certo? O tema é o conceito de paz. A gente paz é tranquilidade, né? E uma dessas tranquilidades, a gente foi para paz, é uma qualidade espiritual. E como é que eu sei que eu estou em paz? Quando eu estou produzindo frutos. Esses frutos é para alcançar quem? Pessoas que estão à minha volta. Rapaz, não foi dizer isso, agora eu vou me preocupar, depois eu me preocupar eu. E essa volta inclui quem está em casa também. Quem está em casa também, é a mulher dando frutos para que o marido veja, os filhos vejam, e no momento de se arrepender, se arrependa. O marido também do mesmo jeito, que a mulher veja, que os filhos vejam, e assim sucessivamente. É muito comum uma árvore grande, ela ter, vou usar uma expressão muito específica da biologia aqui, graminha, né? Que a gente chama de capim, né? Árvores menores ali são árvores de sombra, plantas de sombra. Tem planta que só dá certo numa sombra, mas tem gente que é do sofrimento. É aquela árvore que nasceu para o sol, mas essa do sol, ela não está livre de produzir fruto, tem que produzir fruto. Então, quando o Evangelho de Manuel de Souza colocou aqui em relação de você beneficiar, gerar esse fruto para quem está na sua casa, eu estou me referindo às graminhas, né? As plantas que estão se beneficiando da sua sombra, né? Aí esse fruto, quando cai, apodrece, ou essas folhas, quando caem, apodrece, ali transformam em humus e vai servir de adubo para quem? Para essas plantas inicialmente, porque a árvore, ela maior, as suas raízes, né? Principalmente a raiz principal, ela vai mais profunda, né? O benefício dela é mais longo. Então, como crente, para você saber que você está em paz com Deus, você precisa estar produzindo. Não existe crente bem com Deus parado. Sabe o crente largadão? Não, tá bom demais. Tem alguma coisa que você precisa se preocupar. Quais são os frutos que você precisa produzir para você saber que você está com a qualidade espiritual? Como é que eu faço essa medição dessa qualidade? O item diz assim, pela paz Cristo fez um novo homem. Ou seja, se tiver todos esses adjetivos aí, não é isso? Ele é considerado um novo homem, porque está em Cristo, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. E essa nova criatura deve ser percebida pelo outro, né? Isso. Deve ser percebida pelo outro. Eu vou ler uma das suas, por gentileza, reler novamente aqui, porque às vezes tem crente assim, rapaz, eu vou pensar mais nesse negócio. Qualidade espiritual é sinônimo de paz. Como é que eu sei que eu estou bem produzindo frutos? Você já conhece, mas a gente vai ler aqui para você ir pensando neles. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essa parte da longanimidade, vou especificar apenas isso aqui. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa animada somente quando recebe o 10º no final do ano, sabe? Ou quando o governo antecipa. Não. Longanimidade, se você for separar o prefixo para um lado e o radical para o outro, longanimidade quer dizer longo ânimo. Você tem que estar animado sempre. Não quer dizer que você nunca vai chorar, mas enquanto estiver chorando, você não pode estar desistindo da vida. Pronto, chegou. Não pode estar desistindo da vida. Você pode estar chorando, e aí, eu penso também, estou chorando aqui, mas e aí? Não, vamos fazer. Daqui a gente vai voltar a fazer. Tá entendendo? Está sempre ativo. Está sempre ativo. Muito obrigado. Então, na passagem a preço, o apóstolo vai falar que a paz conferida por meio de Cristo, né, a sua morte lá na cruz desfez a nossa inimizade com Deus. E isso é bom. Né? Isso é bom. A gente volta a esse elo novamente, tornando possível a reconciliação entre ambos, entre Deus e a gente, e promovendo assim a paz. Nunca esqueça que a iniciativa foi de Deus, de promover essa paz. Porque se fosse depender do homem, o que é que o senhor acha, pastor? Se fosse depender do homem, porque a carne, o salário do pecado é a morte, né? E o espírito, por isso que é difícil ser crente, né? Porque a carne, Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, né? E o que eu não quero fazer, eu faço, porque é uma luta. A nossa luta não é contra os principados, contra os potestades,
A nossa luta não é contra a carne em si, com essa carne aqui. A nossa luta é contra os principados e os povos destados que estão na região celestial, porque eles tentam separar ao máximo a gente de Deus. Interessante que existe conciliação, mas aqui é reconciliação, é voltar. Né? Porque a conciliação é uma iniciativa, é a primeira iniciativa, né? E aí já é a segunda. Um negócio mais profundo, né? Porque por isso que o comentarista, como a Bíblia mostra, de inimizade. Né? O homem passou, quando falando de homem, estamos falando do gênero humano, né? Homem, mulher. E o homem perdeu a comunhão com Deus, se tornou inimigo de Deus. E somente em Jesus Cristo, por isso Jesus veio morrer e reconciliar, religar. Aí a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, ele deu o poder. Interessante, tudo é Cristo, né? Deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. E aí, Romanos capítulo 8, está escrito que ele nos deu do seu Espírito que clama Abba Pai, né? E essa reconciliação, ela excede qualquer entendimento humano, né? Porque se a gente for olhar, por exemplo, aqui diz assim, o conceito bíblico de paz. Porque o conceito bíblico de paz está em Cristo, né? Não é isso? Verdade. Ela excede o entendimento por isso, porque está em Cristo. Qual é o conceito humano de Ausência de guerra. ausência de guerra? Mas o conceito em Cristo supera isso, é muito maior, não é isso? Do que esse conceito humano. Porque a relação da paz, no sentido secular, no sentido humano, ela tem muito a ver no fator externo, né? Tem muito a ver com o fator externo. Então eu posso dizer que o Brasil está em paz com um país vizinho, que não vou citar o nome aqui, mas começa com a letra V. Teoricamente, né, a gente está em paz, né? Mas se a gente fosse olhar o Brasil por dentro, no sentimento do brasileiro, a gente está discordando de muitas coisas que acontecem lá, né? De como a nossa... Então é uma paz assim, já a paz bíblica, pelos olhos de Jesus, É a paz interior, dada pelo Espírito. Alguém disse, não, Jesus só quer saber do coração. Não, Jesus está preocupado com o seu coração, com os seus pulmões, com os seus rins, com a sua estrutura, os seus órgãos, os seus membros totais, mas no sentido espiritual. Ele quer que você tenha. E para nós termos essa compreensão, é as coisas da Bíblia, né, as coisas da palavra de Deus é interessante. Essa paz, ela é algo tão maravilhoso que, para nós observarmos o valor que nós até tem um hino antigo, né, que dizia: você tem o valor, o Espírito Santo. Aleluia, o Espírito Santo se move em você. Então, por que esse valor? Porque a paz que excede todo entendimento está dentro de nós. O cantor sacro diz assim: crendo em Cristo Jesus e obter gloriosa paz, perfeita paz, mesmo que dores açoitem meu ser, tenho doce paz. Aleluia. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Glória a Deus. Me lembrei agora da mulher, a sunamita, né? Que ele mandou o seu servo, vai de encontro a sunamita, pergunta se está bem com ela, com o marido, com o filho. Mas estava bem? Ela não estava bem. Mas ele, cada pergunta: a senhora está bem? Estou bem. Seu marido? Está tudo bem. E seu filho? Está tudo bem. Rapaz, eu sempre digo quando eu estou pregando, quando chegar lá no céu, depois de Jesus, depois de muita coisa, eu quero conhecer essa mulher e dar um abraço nela, porque é uma fé muito grande. É uma fé, você lendo o texto, é uma fé que não é para todo mundo.
É porque na verdade ela estava com a paz interior, pastor. Paz, né? interior. A gente está falando de fé, mas a gente está É ligado, anda né? junto, Ligado. né? Anda junto. Fé e Não, ali paz. tava uma caneca cheia de graça, de graça, de paz. Porque para uma mãe saber que deixou seu filho morto em casa, aleluia, Glória a a Deus. E alguém perguntar se está tudo bem, se está tudo bem. E falou para o seu esposo, porque o seu esposo quando chegou, e a criança, como é que está? Está tudo bem. Porque nem o esposo sabia. Nem o esposo sabia. Né? Para ele o filho estava doente. O menino foi para casa com dor de cabeça. Aí é o que a gente está falando sobre a paz interior, e essa paz interior que a gente podemos espiritualizar ela, que nós cristãos, não é uma ausência de guerra, de conflito interno muitas das vezes, que muitas das vezes a gente está só a graça, só a misericórdia de Deus. Às vezes um problema, quem é casado sabe que às vezes tem um problema, aparece de repente um problema do filho, da nora, do neto, né? Coisa dessa natureza, uma enfermidade, uma crise financeira. Aí você chega na igreja, e aí meu irmão, como é que está? Está tudo bem. Mas só Deus sabe, né? Quantas das vezes eu já cheguei assim, você chegou assim, nós chegamos assim na igreja, e eu às vezes, e aí meu irmão, começa a paz do Senhor, meu irmão, como você está tudo bem, né? Mas só Deus sabe, esse está tudo bem. Por quê? Porque há uma paz interior, que não há ausência de conflito. É uma paz misturada com fé. Aí sim. Aí é por isso que nós temos essa graça, essa convicção, essa esperança, essa alegria. Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo. Eu sou radicalmente contra a crente que fica assistindo ou até se alimentando pelas redes sociais ou pela televisão, fica em casa, né? E permitam usar essa expressão. Quando eu estou falando de ficar em casa, estou falando de absorver, Se isolar do mundo. de absorver as más notícias, verdade, que vai baixando a sua Vira imunidade. depósito do mal, né? Vira depósito do mal. Exatamente, entendeu? E vai perdendo a sua fé também, a sua paz. E por isso que tem aumentado, segundo a estatística, tem aumentado conflito nos lares, né? Porque falta essa paz, essa alimentação interior da palavra de Deus, de confiar em Jesus, que vai passar, né? Que tudo que está acontecendo, que está escrito. Viu, pastor? Pegando um gancho aí é onde entra a responsabilidade da igreja e a importância da igreja no momento como esse está atuante. Verdade. Não é isso, pastor? Quem imagina isso se num momento como esse todos os pastores estivessem em casa, deitados numa rede, ou então numa cama, assistindo, Aproveitasse para tirar férias. assistindo só mais notícias, o que é que ele iria passar para a igreja? Aproveitando a oportunidade, deixar bem claro que nós temos todo um protocolo, respeitamos o protocolo, a necessidade de muitas das vezes se usar máscara, álcool em gel tem muito aqui. Por exemplo, aqui tem 4 microfones para os irmãos, cada um com microfone, mas ainda tem, se precisar chegar a seu irmão, ainda tem aqui uma espuminha. Então tem tudo isso. Agora que não podemos nos alimentar dessas más notícias. Como diz o Evangelho, meu Deus, dessas mazelas. Por exemplo, tem crente que fica postando, sabe? Postando e sobre boletim. Eu quero saber disso, meu irmão. Com todo respeito a quem morreu, a gente sente a dor, né? Respeita, mas não podemos estar se alimentando dessas coisas, porque aí a gente perde a paz. Até porque, pelo que nós estamos vendo, boa parte dos dados que estão sendo informados, a gente não precisa nem eu ser algum expert Está falando de casa que está próximo aqui da gente, né? bem pertinho. Essa semana saiu algo mais ou menos desse jeito, né? Que foi divulgado uma coisa e era outra totalmente diferente. Eu queria dar uma sugestão para você que está nos acompanhando, né? Em vez de você perder tempo, eu saí de casa hoje de manhã, hoje à tarde eu estava meditando sobre essa aula de hoje aqui. Eu disse, quando eu tiver oportunidade eu vou dizer isso, eu vou ficar repetindo, assim que eu lembrar, vários trabalhos que eu estiver. Mesmo que você não é evangélico, mas aproveite o espaço para você meditar no céu, nas coisas de Deus, né? Na bondade, nessa paz que Ele pode lhe oferecer, mesmo que você não esteja com essa paz agora, mas aproveite que você pode desfrutar dela, né? Vá lá no YouTube, coloque lá Elian Oliveira, né? Eu quero ver, descer uma lágrima em você, né? Você ouvindo a nossa irmã Elian Oliveira cantando. Coloque lá canção e louvor, sossegado, né? Eu quero ver a sua alma no sentir, né?
uma paz. Deus, nem que seja uma paz assim de segundo. Você que não tem essa paz verdadeira, diga outro cantor aí, vamos dar uma sugestão aqui. Matos Nascimento. Pronto, Matos Nascimento. Nosso irmão Josafá. Vamos dizer aqui de pertinho, nosso irmão Josafá. Tem os nossos AIBD depois, se quiser assistir, os programas. Sim, tá os tudo programas. na AD Cajueiro 2020. Vá para o programa Evangelho, programa Boas Novas. Eu estou dizendo a você que você pare para refletir nas coisas de Deus, né? Porque Deus está falando com você e nós estamos dando aqui caminhos de como você se aproximar de Deus. Cristo é o nosso motivo de paz. Se não me falha a memória, me ajuda aí, capítulo 14, 27 de João. Se não me falha a memória, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou, como o mundo a dá. Quer dizer que tem uma outra paz sendo oferecida, né? Que não é a paz. Que não é a paz verdadeira. Então, Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão, né, vai para algo mais profundo. Essa expressão não é apenas o autor da paz, ele também é o autor dessa paz, mas ele não é somente o autor, ele é a nossa paz. Ou seja, ele não só gerou essa paz, mas ele faz questão que ela permaneça, né, na nossa rotina diária. Por isso que a definição é muito maior, porque ele é a nossa paz. E essa expressão de Paulo, essa paz, ela excede todo o entendimento. Sabe o que quer dizer isso? 7 bilhões e meio de pessoas na Terra pensando e escrevendo sobre paz. Senta todo mundo no papel, pega o papel aí e pega escrever sobre paz. Luma, que é gerente aqui de posto, pega escrever sobre paz, é o pastor e Evangelho de Souza, a minha pessoa, o auxiliar Jacques, e o mundo todo escrevendo sobre paz. Quando terminar, aí eu imagino um anjo no céu dizendo assim, escrever ainda sobre tudo de paz que ele pode oferecer. Não, porque a Bíblia diz que excede todo entendimento, ou seja, vai além daquilo que você consegue pensar. É por isso, é por isso que para os judeus era algo inaceitável por causa da lei, e para os gregos era algo louco, não dava para compreender o sacrifício de Cristo, né? Como é que um homem traz paz se ele morreu para ver essa paz? É algo que para os homens, se ele não tiver a compreensão dada pelo Espírito Santo, ele não compreende, é loucura mesmo. Que paz é essa que veio através de uma morte, né? É verdade. Mas lá em Isaías diz, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, Isaías já via ele indo para a cruz, né? Ele diz, pelas suas pisaduras. Aí Isaías já vê também as nossas feridas espirituais. Ele diz, pelas pisaduras nós fomos sarados. Na tempestade, na tempestade, os discípulos ali aperreados, né, lutando contra a tempestade. Jesus está onde? No barco, no mesmo barco, dormindo. Jesus quis ensinar ali, quis ensinar para nós ali uma grande lição. Qual é a lição? Nós muitas das vezes ficamos desesperados em meio à tempestade, mas Jesus está conosco, Ele está no barco. É verdade. É só clamar, acreditar. Aí Jesus foi, levantou, acalmou o vento, a tempestade, o mar, e os discípulos olhou um para o outro, né? Que homem é este, né? Que tem o domínio sobre a natureza. Jesus tem o domínio de tudo, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Muitas das vezes é nós que não confiamos, não acreditamos talvez, mas se nós acreditar neste Jesus que morreu e ressuscitou, aí, meu irmão, o salmista Davi diz, 3:8, se me fala a memória o salmo, né? Deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Mas parece que tem um outro versículo, vamos falando aí que tem um outro versículo que fala sobre. Eu vou dessa daqui que chegou agora também. Eu estava conversando com uma pessoa que ligou até para estava conversando sobre o programa, e de repente, no meio da conversa, Deus me tomou e eu disse isso aí, eu vou dividir com você também, dividir aqui com todos. Quando chega um terremoto na vida de alguém, imagine você sendo uma árvore sobre uma rocha. Não é comum, né? Uma raiz, ela sai perfura, não é todo tipo de raiz que perfura a rocha, melhor dizer assim. Não é todo tipo de raiz que perfura a rocha. Mas existem as plantas que a gente sabe, né, que nascem em cima das rochas.
Mas quando vem um terremoto, a gente pode até sentir o impacto do terremoto, mas é abrindo, né, fissuras nas rochas para as nossas raízes se aprofundar ainda mais. Então não olhe só para o terremoto, não olhe para o benefício que a gente tem em nome do Senhor Jesus. O Salmo 4, versículo 8, que eu falei pela metade. O salmista diz: em paz também me deitei, dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eu me lembrei até de um episódio que eu, já como pastor, não tinha muita experiência de lidar com determinadas situações, e eu discuti com um irmão na igreja. Foi meio pesada a discussão. E eu, como pastor, quando fui me deitar, não conseguia dormir, ficava aperreado, aflito, e me enrolava na cama para lá e para cá. E eu disse: eu vou na casa do irmão, só tem um jeito de eu dormir em paz. Eu fui lá na casa do irmão, pedi perdão a ele, voltei para casa. Aí é o que diz o salmista: em paz. Só pode dormir bem quem está em paz, né? Só pode lidar com o problema quem está em paz. A igreja, eu sempre digo, sou consciente disso, a igreja tem muito problema, né? São diversos os problemas, e para lidar com diversos problemas você tem que estar em paz. Aí eu me lembro do pastor Hernando Dias Lopes, que me fez amadurecer muito, quando ele diz que tem gente que precisa ele permite até me dizer, é muito forte o que eu vou dizer, mas eu vou dizer o que, porque é um livro dele e está no livro, de pastor para pastor. Ele diz: tem pastor que precisa ser tratado para depois tratar os outros, porque lidar com pessoas você tem que se tratar primeiro. É como um casamento. Eu tenho 33 anos de casado, mas eu tive que aprender com muito tempo a lidar primeiro comigo, para depois entender minha esposa. Hoje existe Jacques, que é jovem, Jacques vai meditando, casamento, existe essa nova moda, eu vou dizer, do modelo, que é incompatibilidade de gênero, né? Não deu certo porque a gente não se entendia. Não existe isso, não. É pessoas que não se tratam, e né? não vai se entender nunca com ninguém. Não vai se entender nunca com ninguém. Nunca com ninguém. É por isso que tem gente que, né, em 10 anos tem 10 casamentos. Exatamente. Então a gente tem que aprender a ter paz, né? E se aprende com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, a ter paz para lidar. Imagine Jesus lá na cruz do Calvário, o pessoal zombando: desce da cruz se tu és o Filho de Deus, zombando dele, de todo o processo que ele passou, e ele calado. Aleluia. Muitas das vezes nós, quem lidera em casa mesmo, para evitar conflito, você tem que se calar. A mulher, principalmente, tem aquele 10 dias antes, né, que fica alvoroçada, perturba, mexe com a mulher, e vai, isso claro que vai de mulher para mulher, mas a maioria. E se o homem não tiver em paz com ele, principalmente crente, pode ser pastor, se ele não tiver em paz com ele mesmo, gera aquele conflito, aquele tumulto. Mas não, é a hora de ter paz. Me permita aí, em nome de Jesus, veio a minha mente aqui para falar ao teu coração nesta noite. Escola Bíblica Dominical, Deus está falando. E se você crê que Deus está falando, tem um refrão do hino que diz assim: quando Deus fala, alguma coisa acontece. Quando Deus fala, céu e terra estremece. Deus está falando. Quando Deus fala, olha, aquieta-te, aquieta-te. Deus está falando, algo vai acontecer. Deus está falando exatamente para você. Aquieta-te, 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 em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então Cristo é o motivo da nossa paz. Vá aguardando aí, viu? Vá aguardando. Essa paz repousa na igreja, entre o crente em Deus e entre os judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo um novo homem. Em si mesmo, um novo homem. Cristo pegou e fez um novo homem de dois.
fazendo assim a paz. Quem eram esses dois? Gentios e judeus. Ele deu acesso a todos. Essa unidade não foi resultado de um acordo firmado, coisa de homem, né? Ela foi realizada em si mesma, em Cristo. A gente já falou aqui de Isaías, diz que o castigo que nos traz a paz ali era para judeus e gentios. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem circuncisão. Foi Cristo que criou este novo povo, fazendo paz. As desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas foi desfeita, a etnia e a classe social desaparece. Agora Jesus não traz ali uma interpretação da lei, que a lei apontava para Cristo, mas os homens estavam usando a lei para apontar apenas para a lei, para a lei em si, para o conjunto de princípios, mas a lei direcionava já para Cristo. Tinha gente que estava fechando, desviando o objetivo central da lei, que era mostrar Jesus. Então, o terceiro tópico, nós vamos concluir. Faltam poucos minutos, mas vamos dar tempo para a gente concluir aqui, né? Então, pela cruz reconciliados com Deus no corpo, tá certo? O que eu tenho, eu queria pedir ao pastor, por favor, dá para o senhor fazer uma leitura até os quatro tópicos, os 4 subtópicos, e a gente faz uma geral do terceiro tópico, os 4 subtópicos. Lá no finalzinho o senhor faz a leitura. Pode ser? Pode. Sim. Lê para a gente ficar. Pode ler. Isso, lê tudo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Ponto 1. Cristo se fez maldição por nós. Sendo condenado à morte de cruz, era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12, 2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado do chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Colossenses 1:20. Nessa perspectiva, Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz aplicou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5, 18 e 20. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Colossenses 2, 13, 14. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Amém? Graças a Deus. A observação que eu tenho para fazer aqui, dando aqui um resumo desses 4 pontos, é que pela cruz, tanto houve a reconciliação no sentido horizontal. Vamos olhar para a cruz, Cristo na cruz com os braços abertos. No sentido horizontal, tem gente que não gosta de espiritualizar as coisas, mas
de repente, como existe uma interpretação, não deixa de ter uma interpretação espiritual da Bíblia. Então, quando Cristo abriu as mãos, era como que ele estivesse fazendo a reconciliação horizontal, a reconciliação entre os povos, não é? E no sentido, a parte da cruz, no sentido vertical, estava mostrando a reconciliação dele entre Deus e o homem, não é isso? A reconciliação. Então, na cruz houve essa reconciliação, tanto no sentido horizontal, entre os povos, entre gentios e judeus, entre judeus e gentios, entre Cristo e o homem, entre Deus e o homem. Louvado seja Deus. É por isso que uma das lições anteriores, eu tratei, não sei se foi aqui ou se foi no momento que eu estava dando a palavra para a igreja, num dos cultos aqui, ministrando a palavra. Eu não creio de forma alguma, presbítero, viu? Os pastores, nossos irmãos que estão aqui, Jackson e Luan, eu não creio na interpretação que alguns dizem que Jesus, no caminho do Gólgota, né, na via dolorosa, Jesus levava apenas um patíbulo, né? Jesus levou a cruz, porque a cruz apontava para isso, apontava para uma reconciliação horizontal e uma reconciliação vertical. Então isso aí, no corpo de Cristo, que foi moído, que foi vituperado, que teve o seu sangue derramado em prol, foi feito um só corpo, que é o que? A igreja do Senhor. Tá certo? Esse é o entendimento. Se não puder fazer também, ilustrar também o nosso entendimento. E eu sou a favor também que existem expressões na Bíblia que abrem espaço para a gente espiritualizar mesmo, até comportamentos. Aquele comportamento de Jesus escrevendo no chão, ali Jesus estava isolando todo aquele conhecimento farisaico que eles traziam ali, de acusação. De acusação. Não era a lei que ele estava isolando, mas aquela interpretação da lei que eles traziam ali, porque Jesus já viu uma brecha ali que ele estava errado. Por que trouxeram só a mulher e trouxeram o homem? Isso. Ele já disse: estou conhecendo o coração de vocês. Jesus já estava mostrando que ele não tem aquele olhar discriminatório para a mulher, como era comum naquela cultura antiga, né? Não, você pegou a mulher, então vamos julgar só ela e o homem fica para aprontar de novo. Jesus não. Dizem que o silêncio pode ser um sinal de omissão, nem sempre, né? Porque o silêncio de Jesus, porque muitas das vezes o silêncio pode ser uma reprovação, que foi o que aconteceu, que eles levaram aquela mulher levaram, a Bíblia diz que levaram para, chega Jesus, incriminar Jesus, mas a palavra não é bem, tem testar, né? Para testar. Isso, foi constranger, tudo isso que foi, eles levaram para isso, para ver até onde Jesus pegar Jesus em algum deslize, né? Contradição de alguma coisa. Foi para isso que eles levaram a mulher, apesar que não levou o homem. E aí a questão onde eu quero entrar do silêncio de Jesus, que você já bem me ajudou aqui, que não era uma omissão de Jesus. Jesus não estava sendo omisso, mas muitas das vezes o silêncio a gente cala para reprovando para quem está ali, rapaz. E foi o que Jesus fez. E eles insistiram, né? Insistiram, e Jesus escrevendo no chão. Aí, de tanta insistência, Jesus olhou. Então faz o seguinte: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A questão da espiritualização, né? Pelo menos quando eu era no convertido, eu entendia assim. Eu não sei que tipo de chão era aquele, né? Mas uma escrita no chão está vulnerável ao vento levar, a água bater. Era como que Jesus estava ali pegando os pecados daquela mulher e escrevendo ali e dizendo assim: olha, isso aqui está sujeito a corrosão do tempo, né? Ou de qualquer coisa se ele levar. Pois é. Pronto? Pode falar. Quer falar alguma coisa, Jackson? Quer falar alguma coisa? A gente já vai passar para o nosso pastor. Eu aprendi no filme Martin Lutero 3 formas de você dizer um não. O pastor gosta muito de usar a segunda que eu vou dizer. Uma é o não direto.
Você vai, um exemplo, pedir um dinheiro a uma pessoa emprestar. Vou usar um exemplo assim bem claro. Uma pessoa, um dinheiro emprestado a pessoa. A pessoa dá um não direto. Pá, não vou emprestar não. Aí tem o segundo não, que é o silêncio. É o pastor gostou de usar isso, é o silêncio. É o silêncio. É o não de Jesus, é o silêncio. O não silencioso. Você falando é a pessoa calada. Tem um Cícero Nogueira, né? O silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus dói demais. Aí eu disse o segundo, né? O primeiro é o não direto, o segundo é o não de Jesus, o não silencioso, o não sem palavras. E o terceiro não é aquele não desconversando. Rapaz, eu tenho que começar a me prestar um dinheiro aí, eu pago a tua segunda-feira. Rapaz, ontem eu fui pra Maré, foi ruim demais, não sei o que. E você querendo que a pessoa entre no assunto, é a pessoa. É aquela. Nordestino começa a enrolar. Né? Então, que a lição de hoje faça a gente meditar sobre a necessidade da gente continuar nesse elo, né, de paz que a gente precisa ter com Cristo. A próxima semana a gente vai estar sobre edificado, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você queria falar? Eu só me permito, pastor, só uma forma de deixar mais. Os irmãos que são novos no ministério, eu costumo sempre dizer, quando às vezes eu dou uma palavra diretamente para ele, diga assim: olha, tem um ditado que diz que quem cala consente, mas o calar do pastor é o calar do não pastoral. Mas alguns líderes, principalmente, não é só no âmbito espiritual não, líder mesmo secular e outro. Isso, quase toda a liderança faz isso. Quando você viu um líder querendo assim, um exemplo, Jackson, depois eu quero falar contigo um negócio. Ih, rapaz, eu digo logo, tem uma coisa errada aí. Porque se fosse um assunto leve, já chamava ali no cantinho, já iniciava. Rapaz, eu quero falar sobre isso, mas quando dando pouco quero dizer um negócio, as pernas já começam a querer mudar de lugar, os braços querem vincular nas pernas. Nós vamos encerrar aqui a escola agradecendo a Deus pela confiança que o pastor tem nos dado. E agradecer ao pastor também. Bem, graças a Deus por tudo nesta noite. Uma aula muito gostosa, bem comentada, né? Só o Jacques que não falou nada. Você tem Na que próxima falar. semana ele vamos falar, eu vou ficar ali. Tem que falar. Bem, amanhã, passa aí, irmão. Sim, amanhã. O presbítero Levilson também é o segundo secretário da igreja, então é dever dele falar da nossa programação. Eu vou te falar. Agradecer aqui a nossa irmã Edileide, Alda Lúcia, nosso irmão Nascimento, nossa irmã Cisélia, nosso irmão Wellington, o nosso irmão Sueli também estava aqui acompanhando, e o nosso pregador, Eli Edson Tenório, viu? Eli Edson está com a agenda aberta. Quando voltar a pandemia, tem até o número já no Facebook, vocês podem convidar aí. Amanhã, quinta-feira, sexta-feira e sábado, nós estamos com a programação. Os irmãos que estão já ficam sabendo, e já repasso para os outros irmãos. A gente vai fazer a nossa Santa Ceia na mesma estrutura do mês passado. Tá certo? Você já entende o código, respeitando as limitações legais que estão sendo impostas, né, dos decretos que são colocados e são renovados quinzenalmente. Então a gente vai seguir a mesma questão de higiene. A gente está orientando os irmãos que venham de máscara, um grupo pequeno por vez, um intervalo de um grupo a cada meia hora. A gente vai estar aqui servindo. O pastor já está com uma ideia bem atualizada. Ele vai servir, pode falar, né, pastor? A ceia, aquele recipiente de festa que serve doces. Pronto, um recipiente daquele, com o pão individualizado já, fechadinho, bem higienizado, com o copo descartável e o pão. E a gente vai receber, cada irmão vai receber o seu, para não ficar no recipiente, um pega, outro pega no outro pão, e às vezes um dedo toca no outro pão, para cada um receber o seu. Quinta, sexta e sábado e segunda-feira. Fiquem atentos. Você que estava nos grupos, amanhã a gente vai começar a avisar nos grupos do WhatsApp, né? Quem está aguardando aí uma decisão que pode sair daqui para meia-noite ou amanhã de manhã da governadora, uma nova decisão sobre uma situação do requerimento que foi feito no dia 22 do mês passado. A gente está aguardando se dá para sair de hoje para amanhã. Tá certo? Domingo, grande culto de adoração ao Senhor, sob a responsabilidade dos jovens. Nosso superintendente e também o nosso presidente da mocidade está aqui, o nosso irmão Jacques, nosso irmão Everton. E se a gente não concluir no sábado a ceia, a gente vai continuar na segunda. Quarta-feira a gente vai estar aqui. Sexta-feira, grande culto de ensinamento. Mas da próxima semana eu já estou querendo ficar aqui para não confundir. Sim, sábado aqui. Sábado passado é o programa que a audiência maior da igreja é o Espaço Kids. A gente fica muito feliz por isso. Muitas igrejas que não tinham hoje já estão copiando, a gente vê.
muita gente por aí. A gente fica feliz, irmão, porque aqui é um celeiro de ideias, assim, crente que dá trabalho, mas crente que trabalha, que gera trabalho. Paulo incentivou muito isso. Paulo disse: sede meus imitadores. E é bom imitar as coisas boas, não imita as coisas ruins, viu? Por isso que não é bom crente que assiste novela, porque tem muita coisa ruim. Então, sábado passado não houve, porque próximo do horário do programa deu uma chuva muito forte, e para a segurança das crianças, até do deslocamento delas de casa para a igreja, aí foi feito um consenso e se suspendeu. Mas sabe, se Deus quiser, vai haver domingo um programa que já está caminhando aí por 6 meses, né? 6? Não, 8. Já para 8 meses, que é o programa Boas Novas. Deus tocou no coração do nosso pastor, e a gente começou assim como amador, e a gente ainda está como amador, mas um dia a gente vai se profissionalizar. Mas a gente está melhorando, já melhorou na estrutura do som, já melhorou na estrutura da imagem, já melhorou na estrutura da iluminação, não é? Sonoplastia, antes a gente ficava atrapalhado, tinha eco, já não tem mais tanto. A gente está melhorando. E Deus tem usado este programa para curar muitas feridas de pessoas que estão do outro lado. Deus continue lhe abençoando. E a gente já deve até pensar em fazer uma festa, né? Outubro, né? Outubro. Programar uma festa em nome de Jesus. Daqui para lá, com certeza já deve ter passado essa pandemia. Ainda para fazer uma festa no Jesus comemorativa, porque está escrito na Bíblia, né? Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então nós queremos agradecer a todos em nome de Jesus. Nós vamos ficar de pé, né? Em nome de Jesus, e orar por você que está em casa. Deus venha fortalecer sua fé, você tenha todos os cuidados, né? Porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que 5:23 de 1 Tessalonicenses está escrito que nós devemos conservar o nosso corpo, alma e espírito. Aí tem gente que só vê o lado espiritual, já tem outro também que só é o corporal, né? Então a Bíblia recomenda a tricotomia, né? Alma, corpo e espírito. Eu procuro me cuidar. Por exemplo, nessa pandemia, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Eu fui no YouTube, aí eu vi que para a sua imunidade ficar turbinada, o alho com mel. Eu comprei, aí diz que você deixa conservando de uns 15 dias. Aí eu comprei coloquei acho que 1/2 quilo de alho, um depósito, mel de abelha, coloquei, já estou tomando, estou me sentindo, sabe, eu tinha dia que eu amanheci meio cansado, aí eu estou mais, graças a Deus, louvo a Deus, aquele cansaço tinha até ido embora, está turbinado, tá turbinado, aí aumenta com a fé, aí pronto, glórias a Deus. Então eu aconselho também a você, mel e alho, você vai ver, fica turbinado com Jesus, né? Sim, tem banana também com açaí, o abacate. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, muito obrigado por este momento tão especial, Senhor, aqui na Tua casa, sentindo na verdade o desejo de congregarmos com mais irmãos, mas eu creio que o Senhor vai fazer para a Tua glória, meu Deus, fazer com que a governadora seja sensível, que a igreja também é muito importante para este momento, meu Deus, que a humanidade está vivendo, de instabilidade espiritual, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos aqui que vieram nesta noite, nosso irmão evangelista Manuel de Souza, o presbítero Levilson, auxiliar irmão Jackson, nosso irmão Luan, você que está em casa, receba em nome de Jesus, tenha uma boa noite de paz, de sono, de alegria, de gozo, para você e sua família, nós te agradecemos, Pai, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, todos diz amém, que Deus abençoe. Sexta-feira, dia da